E aí, amigos do AlphaCast, estamos de volta aqui com mais um desses podcasts especiais, Diogo. Hoje o programa tá cheirando a cultura e a café, Diogo. A convidada é exigente, pediu café e a gente atendeu, porque a gente é educado. Com açúcar demerário. Descobri hoje que existia esse açúcar, eu não sabia. Até o leite, nada de leite aí, como é que é? Aquele que tu comprou lá? É o leite peidão, não é leite peidão. Leite bom, né? Leite do bom e do ótimo. Inclusive, poderíamos, né, ter um patrocínio de um café, de um leite. Fica aí a dica, galera, porque estamos aí, ó. Com os convidados. Isso, excelente. Mas eu acho que quem tá vendo aqui conhece ela muito mais do que conhece. Quem é a gente? Somos meros desconhecidos, né? E a gente recebe pessoas aqui finíssimas, de alto nível, para conversar com a gente. E a gente se sente muito privilegiado. Muito obrigado pela tua visita. Olha para aquela câmera ali e se apresenta. Oi, gente. Quero primeiro dizer oi, tudo bom? Oi, Seguicharies. É como eu chamo meus seguidores. São maravilhosos, seguidoras também. Seguicharies, todo mundo. Engloba todo mundo. Todas, todos e todos. Eu sou a Nayemi, gente, sou cantora, compositora, sou atriz, sou roteirista, amo esse mundo aqui geek, essas coisas nerd, apesar de não parecer, né? Uma grande inspiração da minha vida lá no Mortal Kombat, né? Porque eu procurava as mulheres que pareciam comigo, então a Pocahontas, Cinder, a Kitana, né? Tinha essa coisa assim, falei, bom, vou procurar. Porque eu sempre via as referências da beleza da Amazônia, né? Essa nossa beleza mais indígena, quilombola, ribeirinha, em situações que não eram tão legais. Então tinha a grande atriz paraense, que é a Dira Paz, na televisão, mas fazia um papel de empregada. E por que eu quero ser madame? Eu quero ser, né? Quero ser vista nesses lugares e me identificar nas revistas, que eram aquelas mulheres alta, magra, loura, que não tinha nada a ver com a gente. Então foi um processo até chegar e dizer, esse é meu nome, essa é a minha raiz. Vim lá de Salvaterra, da Ilha do Marajó. Mas também muita gente me conheceu como Nana Reis, né? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Nana Reis não era teu nome. Não, Nana é meu apelido de criança, porque meu nome é Nayemi de Cássia Silva dos Reis. E eu fiz uma série, uma série documental que eu dirigi, eu roteirizei, que eu também trabalho com audiovisual. Fazer assim. Eu gostei disso. E aí eu fiz pra documentar, pra explicar, né, o porquê que eu tava fazendo essa mudança. E tem muita coisa hoje dessas palavras em inglês, né? Que tem do branding, de storytelling, de não sei o que, do marketing e tal. Eu fiz um rebranding, né? Eu fiz uma reposição de carreira, uma nova fase da minha vida. Porque a Nana Reis, ela era uma persona, ela é meu apelido. Então, a minha criança, aquela coisa do lúdico, eu vou experimentar várias coisas, eu vou brincar. Brincar muito sério, porque eu me formei em teatro e música pela FPA, sou professora, sou pesquisadora, entendeu? Todo um babado aí por trás, até o momento que eu falei, bom, ano que vem, né, no caso 2019, 2020, foi o momento que eu falei, vou fazer daqui a pouco 30 anos, tô com 28, 29, e aí o que eu vou fazer? Porque eu comecei a entender que aquelas coisas que eu vinha fazendo, tudo que eu vim fazendo foi uma construção para que eu me entendesse como artista. E é muito difícil, não sei se quem tá me vendo aí, que tem muitas habilidades, sabe fazer muita coisa, tem alguma dificuldade de direcionar um foco. E aí, não sei se vocês acreditam no negócio de signo, eu sou geminiana, eu falo pra caramba, eu gosto de um monte de coisa, entendeu? E é do brega a música erudita, é dos coisas de nerd, as coisas românticas, né? Aquelas coisas bem água com açúcar, né? Aquela coisa de romance, eu gosto. Bem crepúsculo. Não, por favor. Eu já tive essa fase do crepúsculo, olha. Melhor que crepúsculo. Eu tive a fase do crepúsculo da Stephanie Meyer. Enfim, eu acho que tem um pouco dessa coisa, gostar um pouco de tudo. Mas isso me atrapalhava porque, eu sei compor, eu sei cantar, eu sei dançar, eu sei atuar, eu já estudei um monte de coisa, e agora? E agora eu fiz todo que é um processo também, eu comecei muito nova, comecei, sei lá, com 10 anos de idade. Aí fui do Conservatório Carlos Gomes, estudei no Conservatório, fiz escola de música, que é a escola da MUFPA. Que é também muito importante, tanto o conservatório quanto a escola de música, para a formação dos músicos e musicistas, né, do estado. A gente tem uma cultura muito rica, não só da nossa música popular, do carimbó, do boi, das nossas tradições, né, do pássaro junino, que é o teatro popular que só existe aqui, que é uma coisa que a gente tem que sempre estar valorizando, colocando à frente, porque as coisas vão perdendo com o tempo,
Porque às vezes o mestre de cultura morre e aí os netos, os filhos não querem seguir adiante, ou a pessoa que é do interior tem que vir para a cidade para estudar, para se formar. Então é uma coisa que eu prezo no meu trabalho e eu gosto muito de levar essa nossa raiz. Então, não só por isso, foi um processo de redescoberta da minha origem, da minha raiz, que é quilombola, que é marajoara, que é indígena. Não é só na minha cara, não é só no cabelo, não é só, né, ai, vou por aí, ai, tu parece peruana, venezuelana. Sim, porque, né, são povos originários também, Chile, esses países. Aí eu lembro quando eu tinha 16 anos, foi a primeira vez que eu saí de Belém, que eu fui cantar num festival no Conservatório de Tatuí, que era o interior de São Paulo, e eu fui me tocar que a gente era diferente, porque eu olhava as pessoas, lá vai, indiazinha, não sei o quê. Eu, tá bom, sou, meu filho lá de Salvaterra, me respeita. E eu comecei a entender esses atravessamentos, né, do que era xenofobia, porque se você tira a graça com quem é de fora dali, né, você tá sendo preconceituoso. Aí eu me invocava, mas eu não brigava não, eu chegava e cantava. Então, a música foi um lugar de me colocar e de representar. Eu não preciso brigar, eu chego e canto e pronto. Ou o fato de eu saber que represento isso, né? E de muitas vezes ter me colocado numa situação de que, beleza, se eu fosse só artista, eu tinha uma responsabilidade até determinado ponto, mas eu também sou educadora, né? E o professor tem esse papel de formar seres humanos, né? E eu sempre ficava nessa onda, porque eu sempre dei aula em projetos sociais, eu dei aula em comunidades indígenas e quilombolas. Então, meu processo de retomada da minha ancestralidade também vem da minha experiência como docente, como professora de música, né? E geralmente indo para os lugares onde não tinha aquela escola com ar-condicionado, não tem um instrumento, não tem um quadro, às vezes, nos lugares. Então, a gente aprende muito mais na vivência, na experiência do que a academia, né? Do que a academia de ensino na universidade. Ela te dá uma visão, na universidade, na escola, te dá uma visão que é um padrão que não é nem daqui, né? Que é europeu e tudo mais. Então, como professora, eu sempre buscava trabalhar música regional, dizer, olha, esse daqui é o Valdemar Henrique, né? Essa daqui é a Dalcinda Camarão. Somos as nossas representações para que elas não morram e para que a gente continue não só na sala de aula, mas no palco, na televisão, no podcast, em todos os lugares, falando das nossas coisas. Inclusive, eu vou deixar uma provocação para colocar aqui o negócio de uma cobra grande, uma matinta. Já né? veio, já veio aqui. Eu vi a entrevista da Matita, das nossas lendas, que também... Tu já pensou se alguém faz um desenho desse, um filme... Mano, a gente tem tanta... Já pensou uma cobra gigante que solta fogo? Depois eu te mostro um trailer. Quero ver. Calma. Depois eu te mostro um trailer. Calma, Leão, calma. E é uma coisa que já pensou as crianças aqui vendo? Depois eu te mostro um trailer, porque aí eu quero... É uma ideia de vocês, então. Oxe, mas aí como, tem muitas coisas que são difíceis de tu conseguir capitalizar. Porque a gente vive num mundo capitalizado, capitalista, pra tu fazer uma produção como essa, é caro, então tu precisa... Se tu não tiver um apoio do governo, aí tem a questão de uma empresa que patrocine, edital e tudo mais, é muito difícil de conseguir, porque é muita panelinha, querendo ou não. Não deveria ser assim, mas infelizmente é. Quem já tá com um nome relativamente construído tem mais facilidade para conseguir esse tipo de recurso. Olha, esse babado de edital é babado, porque até hoje eu nunca passei. Pois é. Caramba. Nunca passei. Ontem eu tava num festival que tá acontecendo sobre alimentação, né? Que é o Moiquém-Mairi, que aconteceu no Museu Histórico do Estado do Pará. E um festival incrível, com várias pessoas, várias personalidades, tanto da nossa terra, quanto Ayrton Krenak, Nego Bispo, um monte de gente. E a moça da organização, que é a Tainá Marajoara, do Iacitatá, que é um centro de cultura alimentar, que fica ali na Praça da Sé, e que faz um trabalho muito importante da valorização. Por que a nossa maniçoba é uma delícia? Por que a nossa cultura, lá no Marajó, a gente tem o frito do vaqueiro? Falando dessa coisa, né? De por que a gente tem que valorizar e tal. E eles nunca passaram no edital. Eu falei, olha, eu nunca passei também, gente. Então, se a gente esperar pelo edital, a gente não vai fazer nada nunca. Sim. Então aprender... Esse é o nosso discurso aqui. E o fato de vocês fazerem a internet, ela é, né, uma forma de possibilitar esse acesso para tanta gente. Então, curte aí, comenta, manda o vídeo. Se inscreva.
Em tempos de discussões políticas também é tudo muito complicado, porque até o público fica dividido quando... Sim. Aqui a gente recebe gente de todos os espectros de pensamento político, filosófico. Sim. Tu claramente aqui é uma pessoa de esquerda, falando coisas. A gente recebe gente de direita. Já vem até bicolor. Já vem Sou Paysandu, meu amor. Meu marido é remista. Mas como é que faz? a gente tem que ter uma consciência de que, independente desses fatores externos, Sim. existe algo que nos une, que é justamente isso. A nossa cultura, A nossa né? cultura. Nossa raiz. A gente pode ter divergências em vários pensamentos, mas olha como a gente combina nesse quesito. Olha como... Tá entendendo? Então, às vezes as conversas Um açaí. Um açaí. Olha, quem não gostar de açaí, eu acho que eu vou dizer, mano, tu não é nem paraíso. Aí tem guerra de açaí com açúcar, sem açúcar. O pessoal quer motivo pra brigar. Porque o correto é sem açúcar. É simples O assim. correto. O correto. Meu avô toma açaí, parece com feijão. Tipo, ele bota na comida. Eu vou falar o quê pro caboclo lá de Abaeté, meu Quem amor? tá certo é tu ou a avó? Eu gosto sem açúcar, eu gosto com, mas eu prefiro com e com a farinha da baguda, assim, Eu gosto só. com farinha, Bragança. farinha tapioca. Mas isso aí tu tem que concordar, que a melhor farinha é de Bragança. O pessoal, eu tava vendo uma Não foi lá em Bragança que inventaram a farinha? O pessoal vai começar a brigar nos comentários Tá, aí. tá patenteado. Júlio. Não, gente, Daqui a pouco farinha. vai ser japonesa a farinha, vai ser patenteada de lá, aguarde. O pessoal Sim, leva tudo. e aí, pois é, eu passei a usar meu nome ano passado. E aí eu falei, eu não vou, do nada, bater uma pedra na minha cabeça. Eu bati a cabeça e acordei. Cavalo mordeu tua cabeça? Vou usar o meu nome. Não, foi um processo. Foi uma espécie Ixi. de transição capilar, mas Isso. na vida. Tipo isso, exatamente, pronto. A gente que alisou o cabelo, que não sei o quê, e aí tu vai estando... E foi um processo bem legal, assim, porque eu, quando criança, eu dizia, Naime, agora com você. Eu sempre fui muito espivitada, subindo na árvore, correndo. Já quebrou o braço, Eu já caindo. e quebrei a perna. Olha aí. Eu nunca Mas- quebrei nenhum osso, mas graças a Deus. Glória a Deus, olha só. Então já Tá nasceu assim inteiro mesmo. aqui. Já nasceu Não, assim quebrei mesmo. no nariz, Tá explicado agora. nariz. Eu fazia recorte de papelão na televisão. Uhum. E aí eu fingia que era meu programa e me apresentava, não sei o quê. E isso era uma coisa que tava ali guardada. Só que eu também tinha na escola, eu estudei em escola particular, tinha bolsa. E aí eu era sempre a colocada naquele lugar de exotificada, assim, né? Muito exótica. Eu era... Feira da Cultura, A bota... Vitória não, isso eu adorava, me aparecer, ixi. Mas eu começava a perceber que vinha algumas coisas, assim, de... Sabe aquela coisa do bichinho que tá no zoológico e que tu precisa mostrar e era exotificado e depois a minha imagem hipersexualizada, uma coisa de quando eu fui fazer audiovisual, trabalhar como atriz mesmo, eu começava a perceber algumas coisas, eu falei, por que isso, né? Por que tá nesse lugar da Dira Paz ser a empregada, não ser a ricona, de ser a madame? Por que a mulher... meus papéis eram assim, ser morta, viciada... Na igreja só fazia o Sacrificada. diabo na igreja. Ai, Mesmo pé do mentira, diabo. pô. Só era o diabo, só que ladrão da alegria, Era o cara que chicoteava Jesus. era o cara que escutava Jesus. Isso aí acontece, Ai, meu Deus. normal. Na peça da igreja também, eu fazia o papel da... Nunca me botaram pra ser um anjo na igreja. Olha, amor, tu me lembrou de uma história agora. Uma vez tinha uma peça de Natal, né? Aí tinha a Santa Ceia. Só que eu era molequinha, minha irmã tinha aula de teatro na igreja. Lá no Tapanã, lá no Tapajós, onde eu me criei lá. Eu sou da galera do pote, do O Tapanã. Tapanã não tem ladrão. Ixi. E aí, inclusive, muitos amigos meus foram pro crime, né? Porque, né? Era aquela coisa da periferia. Às vezes o caminho é esse, mas é um caminho complicado. Que aí tem um prazo curto. Mas a gente fazia a peça da igreja. Aí, no Natal, a Luma, minha irmã, o nome da minha irmã é Luma. Oi, mana. Ela odiava que eu contasse essa história. Ela não me deu lanche. Eu tinha 6 anos de idade. Eu vi uma mesa cheia de pão, gente. A ceia, a última ceia. Lá, o que aconteceu? Na hora da peça não tinha pão. Já tinha sido Cadê? A dividido, Nana já. comeu ela, mano. Nayeli, não acredito. Aí eu comia Meu o pão da última Santa Ceia. Ainda bem E que não era aí... cenográfico, né? Não, era de verdade. verdade. Eu comprovei. Era na escala, assim, na copo. escala, na jarra. Aí eu comi. E eu tenho essa coisa, né, gente? Eu gosto de comer. Eu gosto de comida, de café, de coisas assim. Tu acha que a galera assim, que mora na periferia, principalmente aqui em Belém, norte, nordeste, sei lá, o primeiro contato com cultura acaba sendo dentro das igrejas muitas vezes? Ou Porque igrejas, o meu grupos foi. de O meu dança, sabe? Coisas assim, tipo, depende. Eu acho que depende... Por exemplo,
Tem bairros que tem as professoras, né? Ou alguém, alguma mulher, algum pai, alguém que vai ser o tio da capoeira, da aula de dança, tipo do assim. teatro, do esporte. Não só as igrejas, acho que as igrejas têm Sim, esse tem papel esse papel. social, mas também tem alguns grupos de... Como é que fala? De organização dos moradores. Centros comunitários. É, tipo isso. E lá na minha rua, por Bem, exemplo... pelo menos aqui na Sacramento, Elo Perdido, o centro comunitário, eu não sei nem onde é. Sumiu, Onde é o pariu. centro, onde é o centro comunitário? E era assim pra mim, então os projetos sociais também, de música, de dança. Égua, como eu sempre estudei no centro, eu saía lá de Coraci, né? Lá do Tapanã. Cara, não sei. Tapanã e Coraci ali. Mentira. E aí eu saía... Qual colégio? Pedroso. Não, eu estudava aqui no centro. Então, meus pais trabalhavam pro centro, aí eu acordava 5 horas, pegava o bonde 6 horas, se eu pegasse o ônibus de 6h30. Chegava atrasado na escola. sabe como é. Mano, moleque, gente pra caramba. E aí, aquela coisa, né, de vir estudar, então passava o dia na rua estudando. Porque senão eu ia estar lá no Tapanã, fazendo onda, jogando bola. Tipo, nunca fui pra esse caminho mais do negócio, muito por conta da educação, né? E a minha família é daqui, da Sacramento, do Barreiro, do Telégrafo. Por isso que eu sei andar aqui, querido. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tu chamou Sacramento de centro, é isso? Pra mim, que morava no Tapanã. Eu concordo. Meu amor. Concordo com sua Antes que não afirmação. tinha essa Essa centenária aqui, era a difícil vida... chegar. Caramba. Era difícil chegar. Tu morava tipo no interior. Sacramento era centro, Telégrafo, Barreiro, que a minha avó mora aqui na tô Curuçala, entendendo agora. Mané Evaristo. Oi, gente da Vila Quando ela falou aqui Ipiranga. no centro, eu fiquei tipo assim, aqui no centro. Aqui no centro. Ai, desculpa, não pode quebrar. Aqui no centro, pra mim, que morei a vida inteira pra lá. Tá, agora eu vou te fazer uma provocação. Tu que é uma pessoa da cultura, a gente ainda vai falar logicamente da tua música, porque é o teu foco. Porque dia 20 eu tenho um lançamento Exatamente, e eu tenho que você falar vai pra falar vocês. sobre isso. Mas é uma provocação, tá? Não me odeiem, porque eu preciso fazer as perguntas. Eu já estou te odiando já. Cultura é muito importante, a gente sabe disso. E a gente precisa valorizar a cultura regional, local. Sim. Concordo com isso. Mas eu tenho uma visão de que as coisas precisam. E quando eu vou falar serem bem feitas, mas não estou dizendo que não é bem feito o que é feito até então. Sim. Mas não sei se tu consegue entender que precisa existir um valor agregado além do valor meramente cultural. Sim. Um valor de produção. E sim, por exemplo, tu vai. Tem que ser vendível. Sim, não dá pra viver de sonho, amor. Tu tá Tem que entendendo? pagar teu boleto. Por exemplo, se Ou ser romântico juntar uma demais. galera ali pra fazer uma quadrilha na rua, bonito, tu não vai assistir. Agora tu faz um negócio de. Circo de Solé. Pô, é outro nível, tá entendendo? Mas outra realidade, né? o que é mais importante culturalmente falando? Eu acho que as duas coisas têm o mesmo nível. Mas eu vou pagar 200, 300 reais pra ir assistir o Circo de Solé e não pago pra assistir a quadrilha. Mas será que eu que não tenho essa consciência cultural de que... Sim. Ou será que o valor de produção são diferentes e por isso que um vale mais do que... Tá entendendo? Bora lá. Estamos numa sala cheia de coisas dos gringos. Da cultura americana, que Inclusive é do eu cinema, que sou estrangeiro. que é da Marvel, que é... Por que a gente conhece isso aqui? Porque a gente cresceu vendo na TV, nos filmes, nas coisas que a gente... Né? Sendo que aqui também tem personagens místicos e coisas, né? Das nossas lendas, da nossa mitologia e tal. Qual é a diferença? A diferença é essa que é a crítica que eu tô tentando construir. Sim. A diferença é que nunca fizeram nada tão bem feito, bem feito no sentido... Ah, meu Deus, como é que eu consigo explicar? Muito investimento comercial. De um padrão americano. Não é questão de. Não é europeu. questão. A gente tava discutindo isso com o rapaz que produz quadrinhos um dia desse aqui. O Robson Maroni. Ele trabalha com lendas locais. Não, e veio um outro rapaz Sim. também dizendo O que. Rosenaldo. Que ele falou que é difícil quando ele mesmo imprime os quadrinhos dele e leva pra vender nas feiras, só que ele diz que é difícil competir com encadernações como essa. Com certeza. Aí eu falei assim, mas a culpa não é de quem compra nem de quem vende, porque É um sistema, o né? desafio é tu conseguir chegar nessa qualidade. Ao invés Ou de... criar um outro padrão que seja de acordo com a realidade de quem Pois é, vive. só que se ele faz o quadrinho dele, a história, o roteiro, o desenho pode ser até melhor do que esse, certo? É isso que eu tô te dizendo. Sim. Só que quando eu como consumidor, na hora de comprar, eu vou dar mais valor, porque aqui tem mais valor agregado. Eu não tô falando da cultura meramente falando, eu tô falando da produção. Uhum. O valor de produção, tá entendendo? E eu acabo pagando mais nisso, que é uma parada gringa, do que numa coisa cultural que muito provavelmente é melhor do que essa.
Só que o valor agregado nisso é muito maior do que naquele. Então o desafio é como conseguir agregar valor nas nossas coisas, ao invés da gente simplesmente só ficar chorando dizendo, não compro minhas coisas. A gente Educação, acho que a gente tem que chegar nesse nível de produção. Tá entendendo? Olha, capa dura, Sim. papel bonito, crochê. É isso que eu tô falando. A mesma coisa a tua música. A tua música pode ser muito boa, mas se tu não tiver músicos bons, com equipamentos bons, pra competir Sim. com a galera de lá, muito dificilmente tu consegue atingir o patamar daquela galera. Tá entendendo? São várias coisas, na verdade, que nos atravessam. Eu como professora e como artista, o que eu acredito? Eu acredito que é a educação, a primeira coisa que vai nos fazer ter uma outra visão do que a gente pode criar, né? Porque muitas vezes tu nem sabe que tu é bom. Então, o cara que chega por exemplo, quando tu cresce sem uma referência e alguém te desvalida e diz, não, negócio de desenhar. E todo dia. Então, entende? Nesse começo, dentro da família, dentro da comunidade, dentro da sala de aula, sempre tem alguém ou vai surgir alguém que tem esse olhar de dizer, olha, o fulano ali, ele é bom. Então eu vou dar uma incentivada até... E criança é uma esponja, né, cara? Criança é aquele bebê, aquela coisa que tá começando e tudo é novo. Então, muitas vezes a gente carrega crenças, coisas que a gente ouviu, que a gente não é bom o suficiente, que é uma besteira, que a gente tem que fazer outra coisa, ou que a gente não é capaz. Principalmente quando tu é da periferia, quando tu é preto, quando tu é quilombola, quando tu é ribeirinho, quando tu tá numa situação, né, que é menos favorável monetariamente. Então, é a nossa realidade da maioria das pessoas, né? Então, a gente carrega essas coisas que a gente ouviu na infância e a gente nem lembra. E aí, quando a gente tá adulto, a gente não vai acreditar que a gente é bom. A gente nunca vai estar, vai ser muito mais exigente porque a gente não teve lá naquela base, aquela educação, aquela, como é que fala? Incentivo, né? Então, ao menos uma palavra que tu dá pro ser humaninho que tá lá querendo cantar, ou querendo tocar, ou ser empresário, engenheiro, coisa de avião, como é que fala? Piloto. Sei lá. Palavras positivas, uma pelo palavra menos. que tu já fala pra criança, olha, se você quer isso, leia, procure ler, procure estudar. O que eu digo, geralmente, né? Hoje em dia eu não dou mais aula. Eu já trabalho, eu tenho uma mini empresa, que é a minha carreira. Então, eu faço desde roteiro, consultoria, parte executiva, produção. Eu que sou a pessoa... Com licença, eu vou ter uma reunião com o meu financeiro. Eu. Com licença, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né, de produção. Parece a gente no Alfaquete. Exatamente. Aí, ó. Mas por que eu cheguei nesse caminho? Antigamente chamavam isso de esquizofrenia. Tipo, eu tô falando contigo mesmo assim. Mas assim, eu acredito que é a educação, eu acredito que é a gente, desde sempre, dentro da nossa casa, dentro de um lugar como esse, tá falando desses assuntos, né? Porque vai que tem uma criança assistindo que gosta desse universo, que gosta de desenhar, que quer colocar, né, o seu trabalho de alguma forma. Mas é muito desigual, né? É muito injusto até. Porque uma coisa é tu botar um caderno de capa dura do Snoopy, outra coisa é tu... Tipo, a literatura de cordel, o cara que vai na Praça da República vender. Isso é economia criativa. Isso é você comprar do pequeno empreendedor. Vamos lá. Durante a pandemia, no nosso processo, né, de ficar dentro de casa e tal, quem foi mais prejudicado? Foi o cara do supermercado, que tem o hipermercado, ou foi o mercadinho da esquina da casa? Que foi obrigado a fechar. Então, onde a gente pode movimentar isso de forma positiva? Dentro da nossa comunidade, dentro da nossa casa. Se tu tem um sobrinho, se tu tem um coleguinha, se tu, na escola, dentro de onde tu estás inserido. A gente é transformador social. Então, a gente não pode só esperar e querer que o outro seja o responsável pelo nosso resultado. E uma coisa que eu aprendi com meus pais, com a minha avó, que trabalhava na roça, que teve que se virar para criar 10 filhos. Eu não posso ficar me lamentando e sendo vítima, porque se eu não fizer algo por mim, eu vou morrer de fome. Eu tenho, sabe? Então, o que eu posso dizer hoje desse lugar que eu digo que eu sou empreendedora das artes? Que acabei por estudar e perceber que se eu ficasse a vida inteira esperando o edital, esperando alguém vir me salvar, aquela coisa do conto de fada que a gente cresce às vezes como menina, né? Eu lembro quando vinha os desenhos, tem um príncipe, um cavaleiro, um cavalo, não sei o quê. Aí que tem que salvar, né, a princesa e tal. Eu dizia, mas que palhaçada. Eu lembro que eu ficava assim, quando eu vi um desenho depois de adolescente, que era aquele da menina que era Brave, né? Valente. A Valente.
E eu, olha, legal, a ideia era salvar, né, a mãe e tal, já era num outro contexto. E aí eu comecei a perceber que hoje em dia, por conta do empoderamento das mulheres e de todo mundo se reconhecer, tipo, eu sou responsável pela minha vida, eu posso acreditar em mim. Se tu não acredita, se tu não concorda, o fato de eu acreditar me dá uma segurança. Então, é aquela coisa que muitas vezes os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles sofreram, passaram por situações para que a gente fosse criado, para que a gente tivesse comida na mesa. Então, como é que eu honro esses ancestrais, né? Eu posso devolver para minha comunidade, para as pessoas que curtem meu trabalho, para os alunos, e até num lugar desse, porque é injusto. A gente não tem como comparar o trabalho do empreendedor, do ilustrador, junto com uma coisa que é uma indústria, né? Que a gente compra, que a gente vende, que a gente usa. Mas eu entendi que não dava também pra... Porque o que acontece nessa situação? É a industrialização da cultura. Existe uma indústria para que o caderno do Snoopy exista aqui, os livros da Marvel, os filmes que a gente ama. Inclusive, né, eu amo coisa de nerds. E aí, por que que eu sempre trago não só os nossos heróis dos quadrinhos, como também as nossas lendas, que é bacana, que faz parte da nossa vida e que na sala de aula, na minha música, no lugar onde eu vou falar. Mas não dá pra comparar, amigo, porque é injusto demais. Então, por exemplo, o artista do Norte, ele tem uma particularidade, que é o que eu percebo. Por exemplo, nós somos muito musicais. Então, os nossos ritmos, as nossas músicas, elas são muito contagiantes. São músicas que as pessoas em qualquer lugar ficam, caramba, de onde que vem isso? É muita cor, aquele negócio da saia do carimbó, né? A cultura do boi, tudo isso que tem nas nossas culturas regionais são hoje valorizadas, mas até os anos 70, carimbó não podia, era coisa de preto. Eu não quero ser preto, então eu não vou tocar carimbó. Eu sou do interior, mas pra eu ser aceito, eu não posso fazer referências, vou ter que alisar o cabelo, vou ter que me colocar dentro de um padrão pra sobreviver, pra não levar porrada, pra continuar vivo, né? Então, tipo, hoje existe isso da gente olhar pra esse passado, pelo menos é um processo que eu fiz, né? E dizer, essa é a minha raiz, meu irmão. Eu vou mergulhar pra manter essa coisa viva e usar a minha voz pra cantar, pra comunicar, como professora também, que isso era uma coisa que caramba, tudo que eu fizer eu vou impactar. Porque eu pensava nos meus primos, nas minhas primas, né? E um dia que eu for mãe, aí fica, e aí, o que que eu vou deixar de bacana, né, pra esse povo? Aí o égua, tá bom. Quando aconteceu os Sampleados, foi a primeira vez que eu me senti assim, tenho uma responsabilidade. Porque as pessoas me reconheciam na rua, no episódio, foi em 2015. E era um outro público, né? Que era o público do brega, do tecnobrega, da periferia, que é parte da minha raiz, da perifa, que eu danço, que eu canto, mas não é o que eu canto como, eu sou cantora disso. E aí eu começava a entender, aquilo me abriu um universo pra atuação, eu fiz 3 séries de TV, eu fiz filmes, eu fiz curta-metragem. E aí eu comecei, eu apresentei programas de TV, apresentei os Sons do Pará na Liberal, junto com o Jeff, que é um grande amigo meu. Então, quando tu és um artista que tem esse caminho, que é da periferia, que sabe de outra realidade, é outra visão. Se tu for entrevistar uma cantora classe média, classe alta de Belém, branca, é outra percepção. Vamos falar de outros assuntos, né? Então, é um caminho que a gente faz pra gente se reconhecer primeiro, porque quando eu falei, cara, eu vou deixar de esperar ser escolhida. Quando tu espera ser escolhido, tu quer uma validação pelo que tu és, na tua essência, só que essa validação vai vir do outro. E isso tem a ver com um processo histórico, porque fomos colonizados. Então, se a gente foi colonizado, tudo que vem de fora vai ser melhor do que a nossa própria cultura. É por isso que quando o cara veio o Círculo de Solé, ele vai querer pagar 200 pau no Círculo de Solé, ou até mais, acho que é mais. É mais. Do que assistir a quadrilha de graça, sendo que a galera da quadrilha, bem dizer, deve ganhar, o quê? Uns 4 mil por ano? Só em junho, só no mês da quadra junina, entendeu? E isso tem todo um trabalho que a comunidade se mantém, faz bingo, vende coisa pra comprar as roupas. É caro fazer essas coisas, né? Sim. Então, é um processo que a gente precisa olhar com uma outra perspectiva.
Hoje eu falei uma coisa pro Sereio, que eu chamo de Sereio, que ele é oceanógrafo. Então ele mora na água. E eu sou a sereia, desculpa. Lá de Salvaterra. E aí eu chamo assim, né, gente? Sereia. Tá famoso. Inclusive, entrevista ele, que ele é babadeiro. Sabe tudo de água. E aí eu falei, cara, quem tá dentro do navio na maré vai achar que a areia tá mexendo. Porque é um ponto de vista. Né? Então, eu tô dentro do barco. Eu sei, tipo, de fora, quem tá na areia tá vendo que o barco tá mexendo. Mas quem tá no barco tá vendo que pode ser areia. Ou quando tu tá andando no carro, aí tu vê a lua cheia aqui, parece que a lua tá indo junto contigo, né? Mas e como é o ponto de vista de lá pra cá? E aí, às vezes, a gente vai nos lugares pra dar aula pras pessoas. Nos interiores, nas comunidades. Mas e se a gente paga pras pessoas da comunidade darem aula pra gente sobre o que é da vivência deles? Então, como seria um cara da quadrilha dar aula pro cara do Circo de Soleil, que tá fazendo uma coisa parecida, com certeza, sabe? Eles poderiam trocar experiências. Ixi, crescer e o Circo de Soleil poderia adquirir movimentos, designs, aprender outras culturas e apresentar isso no próprio show do Circo de Soleil. Mas eu entendo que tu tá falando. E tem que dar referência, porque muitas vezes o cara vem aqui... Não, lógico, tem que dar referência. Biopirataria. Aff. Mas é isso que eu tô te falando. Os vasos, marajoaras, no museu por aí. Se botar na balança meramente cultural, muito provavelmente a cultura da quadrilha junina aqui do Brasil vale tanto quanto o Circo de Soleil, que provavelmente eles pegam coisas da Europa ali, muitos né? Artistas brasileiros, inclusive artistas daqui, que foram do Curro Velho, que foram da escola de circo, que foram pra fora, amigos que eu conheço, inclusive. Mas por quê, gente? Porque o cara vai ganhar em euro lá. Porque eu penso nisso, eu quero reparação histórica em euros, em libras, em dólares, entendeu? Um dia. Pois é, mas aí tu quer reparação histórica, tu tá querendo a validação dos caras lá. Não, eu quero o dinheiro deles. Mas aí tu pode ganhar o teu. Sim, mas se eu ganhar em euro, sabe quanto é o euro? 6 conto. Exato. Aí se tu faz a tua música a tal ponto fazer sucesso lá na Europa. É o que eu pretendo. Então, é isso. Aí tu vai... Mas assim, todo mundo diz que é doidice, né? Que é impossível. Mas não sei. Não. Não sei, de repente. Tu luva de pedreiro. E outra coisa. Não é impossível. A tua música, a música aqui do Brasil, do Norte, ela é boa. Ela é boa. É diferente. É diferente. Quando um gringo ouve uma parada dessa, ele fica doido. Doido. Olha, Deus te ouça. Quando vocês ouvirem a minha música. Eu tô te falando. Mas pra mim é muito melhor ser reconhecido na minha terra do que fora. Mas é de lá que vem o euro. A não ser, né, que alguém resolva pagar a gente direito, não reclame ou não diga assim, canta no meu casamento. Esse que é o problema daqui. Olha o que acontece. Não vai. Canta no meu casamento, eu deixo tu ficar como convidada. Olha só. Tu bebe de graça. Sério que falaram isso já pra ti? Canta no meu bar que tu bebe de... acontece muito isso, Caramba, cara. Cantores. Eu falei, não, querido. Permuta. Negativo. Aí eu falei, olha, se tu for médico, né? Aí o cara vai no teu consultório e aí, eu vou te dar uma cerveja. Não, acho que depende. Tem médicos que vão da família, galera que trabalha nas comunidades, e aí eu ia adorar ganhar uma galinha, um peixe, um negócio, né? Uma farinha de Bragança. Aceito. 2 litros do grosso do açaí. Açaí, que a colher fica assim. Porque isso é nosso, né? Isso é uma coisa nossa. Mas tem um lugar de se posicionar. Porque se tu aceita que o cara diga pra ti, canta aqui e te dou tal coisa, aí nunca vai ser respeitado. Isso é uma questão de posicionamento. Por exemplo, eu gosto de tomar uma na minha casa, na casa da minha mãe, meus pais, meus primos. Mas eu não vou pra um lugar onde eu vou trabalhar pra beber. Não. Porque o cara que tá ali, ele pode me contratar. Ele pode ser um sócio num negócio. Ele pode ser uma parceria de trabalho. E uma coisa, outra coisa. Lógico, então tem uma questão de posicionamento, que eu aprendi na porrada, porque ninguém chegou e diz, olha, faz isso, faz isso, faz isso. Vai assim, vai assim, vai assado. Onde se ganha o pão, não se come a carne. A minha mãe diz isso, pronto, eu acredito nisso, mas no sentido de você saber como se portar, sabe? E quando tu é cantora, quando tu é artista... Tem um pensamento ridículo e muito velho, retrógrado. É puta. Nem sei se eu posso falar a palavra. Quando é artista.
Tem. Quando é artista, a pessoa pode te desconsiderar porque tu canta, porque tu trabalha na noite. Muitas vezes os cantores e cantoras fazem os bailes, fazem as formaturas, fazem a galera de vários outros. É à noite, né? O Canta trabalho na é à noite. noite. E sim, as pessoas, se elas quiserem, elas vão entrar na droga, elas vão entrar na prostituição, nas coisas erradas que não presta. Mas nem todo mundo é assim. Mas cria-se um pensamento, né? De desrespeito, de que porque tu é artista. Não viu a menina que aconteceu lá, que era a Tassiane Batidão? O cara pegou, né? Tipo, ela não pega. Tu já pensou, tu tá cantando, o cara te assedia assim? É um absurdo. Eu não sei nem o que eu ia fazer. Eu ia pegar uma garrafa, não sei. Nunca aconteceu assim nesse nível, mas do cara dar em cima, de fazer propostas indecentes. Ah, eu te boto em tal edital, se tu fizer tal coisa. Ah, eu faço isso. Eu falei, mano, e eu sempre expus, eu sempre falei, sempre fui pra internet falar, mostrar a cara. Eu sempre fui dessas, então olha... É, gigolô do edital, né? Eu te ponho no Rola, edital. ixi. Eu já tinha ouvido da novela, eu te punho na novela, É, novela das 8. Aqui Olha, eu te ponho no edital. É. Na aqui é novela diferente. eu já não sei, eu nunca... Mas já... Tem um teste, É um book- rola tem um isso, teste né? do sofá do edital. Provavelmente. Meu Deus, é cada coisa que a gente descobre. É o teste E do olha, é muito melhor você trilhar o seu caminho baseado nas coisas que você acredita, né? Na fé que você tem. Seja em você primeiro também, né? E muito do agradecer. Então, eu colo com pessoas que colam comigo. Então, eu não vou ficar colando com quem não cola. Senão vai ficar É, colado. Não vou ficar descolado. você assiste. Bota aí, ó. Não vou ficar colando com quem não cola, Aqueles porque vídeos senão vai ficar motivacionais, né? descolado. Ande com águias que voam alto. Não ande com... Tem a visão de Tem a águia. visão de águia. Claro, tudo mais. Ai, meu Deus. Mas é isso, assim. A gente, quando é artista, e principalmente quando você tem um pensamento do coletivo, é aquela coisa que a gente chama do mutirão, né? E lá em Santarena, Baixo Tapajós, o pessoal fala puxirum. Tu junta todo mundo. Então, minha família sempre foi assim. Então, mano, eu vou cantar, tem 50 parentes. Pelo menos não vai estar ninguém... Não pode ter menos do que 50 curtidas nesse vídeo. Agora eu quero Eu ver. vou mandar. E tudo que eu faço eu mandar. Minhas tias comentam. E é assim, porque às vezes, né? Por exemplo, eu comecei em março desse ano a fazer coisas de internet. Ser influencer de marketing digital. E eu não considerava isso antes. O pessoal me chamava, mas eu sou cantora, bora fazer tal coisa, eu posso ir na loja, fazer um coquetel, cantar e blá blá blá. Não, vem fazer um provador. Eu, égua, mas o que é um provador? É você vestir a roupa da loja, mostrar as tendências e tal. Eu achava isso horrível. E eu dizia elegantemente, não faço e tal. Aí eu comecei a ser notada por algumas marcas. E eu fiquei, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar isso pra Ganhar financiar. dinheiro. Não, pra financiar minha carreira. Sim. Vou lançar 2 singles, gravei um videoclipe. Tudo com um trabalho Ó, não só do marketing de influência, mas também eu sempre faço isso. Então essa série que vocês vão assistir lá de Nana na EM no meu canal do YouTube. Eu ganhei um festival lá em como era o nome da cidade? Na Itacoatiara, Amazonas, calma. Isso é o Fecane. Eu ganhei o Fecante lá em Altamira, que é um festival que acontece, que é o festival de música da Transamazônica, daquela região, né, do Xingu, que é nacional. E aí eu ganhei o festival. Eu falei, em vez de eu, né? Isso foi final de 2020. Falei, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse prêmio, que foi um prêmio alto, foi primeiro lugar, melhor intérprete. Tipo Pode falar assim, os valores? foi 12 mil e pouco. foi bom. Aí né? eu Foi falei, bom. ei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma série, vou fazer um show, vou fazer não sei o quê. Louca, O dentro de legal que casa. tu teve uma visão bem de Sim. empreendedorismo mesmo, de Perfeito. pegar o dinheiro e e durante reinvestir. a pandemia, o que aconteceu? Eu tinha passado no mestrado em Portugal, que era um sonhozão, assim, da minha vida. Só que eu passei sem bolsa. Então custava 6 mil euros. Por que eu queria? Por que eu queria tanto fazer isso? É por isso que ela quer ganhar em euro. Agora faz Meu todo foco é assim, ó. Caramba. E eu comecei a entender que, se eu não tô passando na UFPA, na UEPA, nas universidades daqui, eu vou tentar onde der. Eu tentei Pernambuco, tentei Rio de Janeiro, São Paulo, Lisboa, onde dava, porque, né, é português, então dava pra quebrar um galho. Meu enrolation do inglês, nem tinha considerado. Aí tá, passei sem bolsa. Aí eu falei, vão me fazer de doida ou não? Tempo, pem. Aí eu falei, mãe, eu passei. Tal coisa assim. Vou vender meu rim, né? Que é como vai dar pra ir.
Aí o Covid chegou, o Covid disse, vai pra onde? Fica aí, ó. E fiquei. E aí, o que eu fiz? Eu fiz pós de marketing digital na FGV. Durante, né, o 2020, 2021 e 2022. Eu passei numa pós de desenvolvimento sustentável, né, de coisas assim, dessas práticas mais sustentáveis. E aí eu comecei a perceber que dentro do universo da música me abriram outras possibilidades. Então eu acabei fazendo cursos técnicos, fazendo especializações, e isso me deu essa visão de negócio, porque eu não tinha essa visão. Tipo, onde eu quero chegar com a minha carreira? Quais são as estratégias que eu quero ter? Aquela coisa quando você é empreendedor, tem um CNPJ, tem um CNPJ. E aí eu comecei a entender o valor, a missão, o que eu quero fazer, né? Como eu quero impactar. Tipo, qual é o propósito disso? Será que eu vou ser só artista porque meu ego, eu sou cantora? Não é sobre isso, né? E eu comecei a entender que tinha um caminho. E aí eu falei, não vou ficar gastando com besteira. Que, enfim, podia ser qualquer coisa. E eu falei, vou fazer a série porque isso vai ser uma coisa quando eu tiver 80 anos, vai ter um documento, vai ter algo que marcou. E essa série e eu não vou ter vergonha, Essa série é documental. Eu fiz uma minissérie de 5 episódios. Os episódios têm 4 minutos, 3 minutos. Justamente porque eu sei que Sage Cherry não vai ficar 10 minutos vendo um episódio. Principalmente a internet, ela é muito dinâmica, assim. Então, quando não é um podcast, quando não é uma coisa assim... Tipo Reels hoje em dia, que é a plataforma, né? O padrão novo. É um negócio... Você tem que assistir e tanto que eles estão voltando mais focando nos Reels do que nas fotos, Mas né? tu percebeu que o Reels tá aumentando de tempo. Pois é. Essa fase dos vídeos curtinhos tá acabando. E tá assim, né? Não é mais tá horizontal. assim, só que agora já faz até 1 minuto e meio. Exatamente. Isso mesmo. Aí eu falei, beleza, vou fazer essa série pra contextualizar essa transição de carreira. Depois eu vou fazer um show. E aí eu fiz o show lá no Cumbu. Porque eu queria justamente mostrar, não só pra gente daqui, né? Mas também pro paraense que mora fora. Mas também pras pessoas que estão em outros lugares. Porque eu acho que é um pouco... Não sei se é idiotice, mas talvez seja. Tipo, eu vou fazer um trabalho que eu vou investir uma grana e ele vai ficar só aqui. Não. Não. Tu tem que fazer... Eu tenho que fazer uma coisa que eu consiga Pra explodir. Expandir, ter alguma, né, visibilidade pra conseguir fazer negócios, pra conseguir ter parcerias, pra conseguir ter uma estratégia de deixar de ser só regional. Então, foi o que a gente tinha falado agora aqui. Porque, olha, se vocês fizerem entrevistas online, de repente com pessoas que moram em outro lugar, aquele público daquela pessoa já vai agregar com vocês. Ou os paraenses, artistas que moram fora, ou a galera do desenho, sabe? Que tem a ver com esse universo. E aí vai criando-se essa expansão. Então eu falei, não posso fazer um negócio que eu vou só ficar aqui, porque eu pretendo fazer isso. Então eu falo de brincadeira, né? Tipo, ganhar euro, não sei o quê. Mas a ideia é... Mas e aí? Claro. E aí, se rolar? Vai ser ruim? Entendeu? 1 euro pode ser reais. É churrasco, é açaí, é peixe voado pra todo mundo. Vou me endividar com a minha família. E é engraçado, toda vez que ganha alguma coisa no festival, aí tem faixa, e aí o pessoal falava, paga o churrasco, paga não sei o quê. Era Inclusive em 2010... trabalhava no DOL, né? Eu ganhei o festival de música da RBA, 2010. Mas 2010 ainda não tava. Não tava lá. Mas foi um marco pra mim, porque aquele momento foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa assim, né? Na vida. Nunca tinha ganhado bingo, sorteio, rifa, nada. Ganhei figurinha de criança. Tinha ganhado a panela, né? Nada, não ganhei nada, não que eu lembro também. Mas eu falei, caramba, eu tinha 18 anos. E aí eu falei, pode crer. Só que a música não era minha, né? Então, dali pra frente, eu comecei a me entender. Caramba, eu sou compositora. Aí eu comecei a participar de festivais, colocando minhas músicas. Qual foi a música que tu ganhou lá nesse da RBA? Iluminada o nome, era do Tinoco Costa. Eu te lembro daí, foi em 2010 que tinha um evento de música lá na UFPA, no estacionamento do Básico, perto do ginásio ali à noite. Era o Congresso de Estudantes de Música. Perfeito. CEMUFPA. Isso, aí quando eu vejo... Naná, né? Era Nana Reis. Teve Nana Reis, teve Felipe Cordeiro, teve a Ila.
Foi legal. Era uma turma boa ali. Só que eu assisti pouca coisa porque o Tapa no UFPA já tava passando e só tinha ele. Aí eu tinha que voltar pra casa 10 horas da noite. Aí não pude ficar mais pra assistir. Meu irmão, eu te entendo. Tapa no UFPA e Coraci UFPA. As lendas. E eu estudei na UFPA na época que tava fazendo lá no entroncamento. Então dava uma grande volta. Isso. Eu saía da aula às 5h30, 6 horas, chegava em casa quase 9 horas. A perimetral não tava reformada ainda. Não. Oxi. Era Rally Dakar. Ainda tinha lá. Menino, eu dormia, acordava, ainda tava no ônibus. Ainda tinha o copo sujo, bem na frente do que era a estação ainda ali, que era um negócio que tinha bilhar lá, uma casa Pode velha. crer. Ixi, Tu te formou em quê? em histórias, professor de história. Ai, que tudo. Professor de história. Sabia que era a minha segunda opção? Porque quando a gente faz vestibular pra música, você faz primeiro uma primeira prova antes do vestibular. E aí, se eu não passasse na prova, eu ia fazer história. Que bom que você Eu foi pra gosto muito. música. Eu gosto muito de história. Tanto que eu conto tanto tanta história. Um contexto, um negócio de... Eu gosto de contextualizar pra chegar no... Tá, mas todo esse conteúdo. Mas resumindo, Todo esse conteúdo que tu falou, a ópera. a série, sim, mas esse clipe e o show. e o show, eles já estão disponíveis ou eles Estão lá no YouTube desde o ano passado. desde o ano passado? E aí eu comecei a fazer shows, né, em Belém, em alguns lugares, pra falar, olha galera, nova fase, vamos lá, comecem a se acostumar, que eu sou a Nayemi, que é meu nome, aí pegava a minha identidade, ó. Tá aqui. Excelente. Porque as pessoas achavam, mas tu inventou esse nome? Não, gente, é meu Eu nome. jurava que era E inventado. o outro que era inventado. O outro que O outro era porque eu Nana nasci, a Luma, minha irmã, não falava direito. Aí me chamava de Nana, minha Nana, aí ficou Nana. E é meu apelido. Então, tipo, alguns lugares me chamavam de Nayemi. Então, na escola, minhas amigas de escola, de infância, sempre me chamavam pelo nome, né? E aí, universidade, conservatório, escola de música, sei lá, capoeira, dança, todo mundo me chamava pelo nome. E aí, depois que eu comecei a cantar, né? Tinha uma amiga na escola, na faculdade, me chamava de Nana Yemi. Olha aí, ó. E aí ficava misturado. Um professor me chamava de Senhorita Reis. Ah, é bom. Era fácil. misturando. Mas sempre foi. Mas eu criança, se a minha mãe chamasse meu nome todo, rapaz, eu corria. Porque eu sabia que ia pegar ele uma cinturada. Nayemi de Cássia Silva dos Frederico. Me chamou de Frederico. Já sabe, já. Peia vai comer. E aí foi isso, assim. Foi um processo bem legal. De ter orgulho disso, porque meu nome significa Flor do Campo. E eu digo que eu sou fofa, igual uma búfala. E aí é Flor do Campo do Marajó, A flor né? do campo, que é ortiga lá no campo. Gente, A Flor do Campo do Marajó, e é a flor isso. silvestre que perfuma Perfuma os campos. Já dizia o chamado. E tem toda essa história de a minha mãe sonhou com o nome, não sei o quê. Tem sempre umas tem, coisas sempre tem. assim, que é um nome diferente. O meu marido tem um nome super diferente também, Tuareg. Quando a gente viaja, Tuareg. A gente viaja nos lugares, aí a pessoa olha. Tuareg, as pessoas olham lá. Que casal diferente, que nome diferente. Nayemi Falei, Tuareg. eu ia casar com um homem com nome normal? Não. Mas Tuareg é o nome, não é o sobrenome, não. É o nome, né? Como é o sobrenome? Monteiro Trindade dos Santos. Olha aí, ó. Monteiro Trindade do Tuareg Monteiro Trindade. Aí o sobrenome vai normalzão, né? Tem um Tuareg do nada e de repente Monteiro Trindade dos Santos. O pai dele viu um filme, não foi? E aí queria colocar o nome. E aí é um nome diferente. Eu também nunca conheci nenhuma Nayemi. Já vi Naine, já vi Naine, Nayemi. Nayara, Nayana, várias variações das minhas colegas. Tem Y? Não, é I. Aí mesmo, não gostei. É I. Eu gosto quando tem um I. É normal, não tem 2 N, 5 Eu M, gosto não. quando tem um I, não. Demonstra que os pais tinham. Acho que a minha mãe pensou, olha, o dia que ela começar a escrever, vai ter que Demonstra que os acertar. pais tinham coerência ali, um pouco de pé no chão, um pouco de raciocínio lógico, né? O nome da minha irmã é Luma, porque é a junção de lua e mar. Mas é Só que Luma não ou tem, Lumar? aí mamãe não gostou do R, botou só Luma. Ah, tá, Luma. Mas era Já pra vi. ser Lumar. Lumar seria bacana, né? Irmã Seria mais nova? diferentão, é mais velha. Mora lá em Paraupebas. Mas era de Belém. Beijo. Sim. Ela é hippie? Era? Ela é hippie? Eu ela? conheci uma. Não, mano, ela trabalha na Vale lá. Eu conheci no uma negócio aluna lá. na vida, eu acho que ela estudava comigo no Guilobel. Será que é ela? É. Será? Ih, rapaz. Ela estudava no Guilobel? Putz, ela vai assistir esse vídeo. Vai lembrar, deve ser ela. Era chefe de turma, algo. É ela mesmo. Então ela vai lembrar. Cabelo liso, partinha. Ah, agora de fisionomia. Tu estudou com a Mônica Tolosa?
Lembro dela. Era tudo de lá. Então, e... Tá. Era Tapanã. Vinícius Guimarães. Comentem aí, Então, comentem E do aí. Guilherme. Não comenta nada! Comentem aí as vergonhas que vocês lembram que o O Diogo passou. passado dele, bora. Eu. Tem muita vergonha nessa Ela, minha história. irmã, ela era a nerd. Ela era a chefe de turma sempre. Luma, né? Luma, tu lembra de um dia ele se alongando na... Não, era o Guilobel, isso. Era o Guilobel. Ah, Guilobel, tá. Então é outra mas história. a Monique, eu lembro ela do Ulisses Guimarães, salvo engano. Ou foi Olha, do lá no Guilobel? Guilobel eu estudava a Suzy, que era minha prima, o Eric, o Hugo. Rapaz, será que eu conheço toda essa... Eu sei. Acho que sim, cara, tudo igual, pô. Mas eles conhecem pelo menos tua mãe, Dona Alta. Dona Alta... Não, acho que ela não era diretora nessa época Não? ainda. Não tinha... Ego, tua filha da Dona Alta. Ah, meu Deus! Ela é famosa, né? Era malvada. Ela é famosa. Eu não Meu estudava Deus. lá. Mas todo mundo E fala... olha como era o vovô, ele tinha um Corcel. Que era um carro velho, né? Aquele Corcel. Sim, eu pensei E que fosse eu- Corcel Indomável. Não, o cavalo. Corcel, o carro. O carro. Era 5 moleque e eu estudava. Ele levava a gente pra escola. Era Luma no Guilobel, Hugo, Eric e Suzy no Fazia um Guilobel. tour. E eu no Santa Emília, que era no Telégrafo. Uhum. Telégrafo, ali perto do MEC, agora é a escola de teatro, na verdade. Perto da Praça Brasil. Ah, sei onde é. Sei onde é. Porque a minha outra avó morava lá perto. E o vovô tinha aquele carro que tava sempre dando prego, era aquela emoção de manhã cedo. normal. E pegava a Rua dos Trabalhadores, que não Aham. era. Não tinha. Uhum. Não tinha a Centenário, o vovô chamava É. de Urubu Paradise. Rodovia dos Trabalhadores. E... Olha, tu me pelei lembrou ovo de de uma codorna. fase fofa da vida, que era bem legal essa época aí. Pelei um ovo de codorna. E aí eles falavam da Dona Alta, lá era. Falava. E Porque a Suzy e meus primos estudaram até mais tarde. Dona a, Alta vai Luma, me botar de castigo. a Luma depois estudou. Porque lá não era pra sempre, assim, né? Não era. Até só ensino fundamental, não Era era? só fundamental, infelizmente. Ali. Aí foi isso. Acho que a minha irmã estudou e depois saiu. Aí eu tive depois a honra de voltar lá como professor, dei aula lá também. Nossa, que Foi legal. muito bacana. Aí. É muito legal isso, né? Foi bom, foi bom. Sabe onde aconteceu isso comigo? Eu fui aluna no Curro Velho Uhum. e depois voltei como professora. Velho. Muito legal. Que era na Djalma. Sim, bem ali. E a minha outra avó morava ela lá. Tem muita oficina excelente pra você Inclusive fazer, estão pesquise. abertas as oficinas lá. Isso, Várias... de tudo que tu imaginar, de desenho, dança, É. teatro. Dá uma pesquisada, uma googlada. É né? bem legal. Vale a pena. As tuas músicas podem ser encontradas nos meios tecnológicos, Spotify, Pode. A Nana Reis, né? Deezer. Eu digo a afinada Nana Reis. Ah, ainda tem que pesquisar Nana Reis pra... É porque o que eu ia fazer? Tava até essa semana agora, olha só o spoiler. É muita burocracia pra eu fazer de volta, tipo, transformar a Nana Reis do Spotify, de todas Sim. as plataformas em IM. Eu teria que relançar tudo de novo. Ixi, Aí eu falei, não, deixa lá. Mas tu não consegue editar só o teu nome? Não é tipo, no Oh. Instagram tu muda e tal. Olha. É uma burocracia, Quem é que faz isso pra ti? eu mesmo. Porque... Editora, produtora fonográfica. Recentemente... Porque a gente perde os plays. Recentemente a minha tia passou por um problema parecido com esse e, tipo assim, tinha um cara que tava meio que enrolando ela lá e ela pediu minha ajuda. E eu nem sei mexer nisso, não. Aí eu encontrei lá uma tal de ORPM, PMR. É, não sei. ONRPM. ONRPM. Ela me deu assim, entrei lá e tava tudo bagunçado. Eu fui mexendo, fui aprendendo a mexer nisso e eu consegui. Legal. Eu consegui alterar o nome dela, mas os plays permaneceram. Ela entendeu? já era do ONRPM. Já era, tava lá, só que tava... É muito bom o ONRPM. Olha que... Eu não, fui inventar de querer ser só. Ah, tu não fez por lá? Não. Ah, tá. Olha o que tava acontecendo. É, porque pra gente isso é muito novo, na verdade. Pois é, né? olha o que tava acontecendo. Quando ela, Direito autoral, essas quando ela coisas, postava a um gente vídeo não no sabia, Instagram dela, era bloqueado no Instagram dela por direitos autorais a música dela. não. Quem é a tua tia? Não, mas ela é cantora gospel, assim, ela não. Tipo assim, tá começando a carreira. Mas bora divulgar a A tia. minha tia Eunice. Bora seguir a tia Eunice. Eunice Adoradora, se tu pesquisar. Bora, aí, tia Eunice. Ela tem uma música muito top que é Independente da minha cor que eu adoro. Show! É o nome da música? Independente da minha cor, que Deus me ama, independente da minha cor. Ah, tá. Pensei que era tudo isso a música, a frase inteira. Ei, mas aí eu também componho música gospel. Sério? Sério. Tem qual o nome? Bote aí, na tua presença. Na tua presença. Sandro Santarém cantando. Na Reis. Não, eu compus Ah, e o tá. meu amigo cantou. Tá, Eu tenho entendi. várias. Tem vários amigos cantores, tanto católicos quanto gospel. Legal. Pessoal do Prostrados, vai lá ouvir que é um trabalho muito bom, maravilhoso. Hoje é o dia do jabá. Pois é, dia 20 de novembro, Vamos falar agora do seu vou lançar uma futuro música. projeto. E dia 4 de dezembro. Pelo menos é a data, né? Mas enfim, eu vou nascer de novo, tudo de novo. Esse show é o que vai marcar o teu recomeço, é isso? Não é um show, é
um lançamento. É um relançamento? Ou é um lançamento? Não, é um lançamento mesmo. Ainda não tinha lançado nada como na IEM, tipo músicas. Eu fiz, o que eu fiz? Eu fiz a série, né? E depois o show. O show chama Meu Canto Minha História. Foi feito lá na Ilha do Cumbu, no Espaço Aruna, que é um espaço bem legal, muito bonito. E aí eu gravei lá. Não foi ao vivo, porque, né, caiu uma grande tempestade. Novidade, E aí eu fiquei assim, égua, eu sou doida, né? De fazer. Tudo com o dinheiro do prêmio, entendeu? Então, amor, se você ganhar um prêmio, você não gaste com um sapatinho, uma brusinha. Você guarda e faz o seu trabalho. Invista Ou em você mesmo. compra um tijolo, monta a tua casa, Constrói compra um terreno. constrói algo de concreto mesmo. É. E aí eu fiquei, cara, tudo que eu faço hoje eu faço assim. Então, eu me planejo, organizo. Às vezes eu vou na doida também, porque, né, a gente tem que saber se organizar. Tipo, não deu pra fazer ali, tira daqui e assim vai. Tem que ser cauteloso, porém nunca jamais deixar de ser ousado. Não, e não deixar de fazer, porque às vezes tu fica com medo. Por exemplo, eu vou te falar. Eu tava esperando um edital, um prêmio, qualquer coisa assim, pra eu lançar essas músicas. Aí o Jeff falou, amiga, me chama de Maridinha, né? Meu amigo Jeff Moraes, siga ele, que ele é o melhor cantor do mundo pra mim. E aí ele, por que tu não lança logo? O ano vai acabar, tu dando... Eu falei, pior, né? Que eu tô esperando o momento certo. Eu falo tanto da gente fazer as coisas com medo mesmo. Tô com medo de dar um passo à frente. E aí vai com medo mesmo. Pois é. Depois tu vê, pelo menos tu tá indo, tá acreditando. Deus ajuda também, né? Quando a gente acredita, tem fé. E não é uma pessoa, né, reza, ora e se conecta. Eu digo que eu me conecto muito com Deus na música. E quando eu te digo que eu componho de tudo, é porque pra mim não tem um limite. Tipo, por exemplo, tem uma cantora amiga minha em Santarém, que ela gravou uma música com a banda Warilou. Se chama Merengueira, é o nome da música. E ela lançou um disco lindo, que se chama Voz do Rio. Lá do Rio Tapajós, lá de Santarém. Não sei se vocês conhecem Santarém, é o Terra do Chão, que é muito lindo. Ainda não foi, mas... Égua, é muito lindo, maravilhoso. Nosso Pará é muito grande, tem muita coisa bonita pra gente conhecer. E aí, ela gravou. E eu fiquei, caramba, a banda Warilou gravou uma música minha. Fiquei me sentindo chique. Ali a Sofia já gravou música minha, que se chama Fogo de Palha, a música que ela gravou. Tá tudo no Spotify, por isso que eu tô falando pra vocês ir lá ver. A Gabi Amaranto gravou música minha junto com o Arthur Espíndola, que se chama Maliciosa, o nome da música. O Arthur Espíndola é um sambista, né? Muito maravilhoso, compositor, um grande amigo. Gabi tá no brega, no tecnobrega. Então são pessoas de vários gêneros diferentes. Ali a Sofia mais MPB. E aí, quem mais? Viviane Batidão, já gravou músicas minhas. Gravou música minha chamada Bailarina, em parceria com João Marcelo Rocha e Renato Rosas. Ela também gravou uma música minha que eu compus com o Leonardo, que é um amigo meu que é diretor da Platô. A gente fez uma música que a Vivi gravou com a Gretchen. E aí eu componho de tudo, música gospel. Agora é paraense, né? Então, com música paraense, com samba, tudo que... Alguém, eu sou uma cantora de forró. Tem uma menina que foi minha aluna, que é a Tati Pink, maravilhosa, do Antigo. Assim, já. E aí eu dizia, quando ela foi minha aluna, ela era bem mais novinha, assim. Eu falei, essa moleca vai estourar um dia, porque ela tem um babado, né? E aí é muito doido, porque quando a gente vê, por exemplo, quem foi meu aluno também... Afonso Capelo foi meu aluno. Já veio aqui. Já esteve aqui. Foi meu aluno nas primeiras experiências que eu tive como professora. Eu tinha 18 anos, 19. Aqui no Marex, aqui. Sim, aqui no Dom Pedro. Aqui do lado. Foi Exatamente. professor do Dom Pedro? Eu fui. Oh, meu Deus. Dentro de projeto social lá. Eu fui expulso do Dom Pedro. Mentira, menino. Você já foi expulso de tudo que é lugar. Aonde eu fui expulso? Eu fui expulso do Dom Pedro, da igreja, da UFPA. Por que tu foi expulso? Até da própria casa. Até de casa eu fui. Não, a história aqui é tua, vai continua. Depois não me conta essa fofoca. Continua. Ixi, eu tive vários alunos, assim, que eu fico... Onde eu vou, eu digo, olha, Afonso, meu aluno. Porque depois ele foi pro The Voice, ele tinha 17 anos, então foi uns 2 anos depois. E é muito legal, assim, quando eu vejo que aquilo que me atravessou, né? Porque eu fui aluna de cantores e artistas e professores. Alguma de influência tua tinha ali nessas pessoas, com certeza. E aí, meu pai é um grande mestre de cultura também. Alfredo Reis é um grande compositor. Ixi, compositor de hits, muitos hits. Da Lucinha Bastos, do Marco Monteiro. Tu não se limita a um gênero, né? Na verdade. Vai embora. Acho que não. Acho que a criação ela é muito diversa. Quando eu percebi que eu tinha...
Eu não vou dizer que é facilidade, porque não foi muito fácil, não. Mas era uma habilidade que estava ali guardadinha e que através das aulas, da educação, da música, né? Eu fui desenvolvendo essas habilidades. Então, quando chegava um aluno para mim e dizia, professora, dizem que eu sou isso, que eu sou desafinado, que eu não sei cantar, que eu não consigo aprender. Eu dizia, pode parar. Pode dizer que para de acreditar nessas coisas que te disseram, né? Porque isso te limita. E vamos desenvolver as habilidades. Então, eu vejo o potencial que o aluno tem. Eu vejo o potencial que uma pessoa pode ter para desenvolver. E direciono. Mas tu não engana a pessoa, não. Não. Tem gente que tu olha assim, esse realmente não... Não engano, mas não dá pra te dizer porque tu não presta pra nada. Aí não se tu me existe. ouvisse cantar, tu falava. Tu falaria. Não, aí eu passo pros professores que são especialistas. Deixa pros universitários. Essa aí vai pro especialista, não tem nada a ver Mas com a isso. gente tem que ser sincero e falar, olha, você precisa melhorar aqui assado Melhore, cozido melhore. e vai. Porque senão tu vai acabar com a raça da Mas pessoa. eu acho bom tu Vai dizer, ai, não dá, mas desiste. é bom tu não cortar na gosto. raiz, porque às vezes o moleque fica tentando um negócio que não é pra ele, entendeu? Corta logo, meu filho, vai pra outro lugar. Olha, mas o professor que é um professor, ele é educador. Educadora. Isso, fala com educação que não dá. A educação no sentido de dizer, olha, você pode ser direcionado pra cá. Tu não é tão afinado, mas tu sabe desenhar. Aí... Tu não é tão. isso. Tu não é, sei lá, um grande dançarino, mas tu pode escrever uma redação. Isso, tu escreve muito bem, meu filho. Uma Para de boa dançar, leitura, para uma de boa. Como é que fala? Uma boa oratória. Tu fala bem, vai. Mas é por isso que eu não canto nem danço. Eu só desenho e Olha, na escrevo. escola eu me desenrolava porque eu não suportava fazer prova de responder. Eu só queria fazer prova de marcar o seminário. E eu era aquela pessoa que arrasava no seminário. Eu poderia ler o negócio 5 segundos ali. Isso era o golpe, porque faz E o olha, trabalho que eu eu arrasava. apresento. Faz o trabalho que eu apresento. Sempre eu fazia, né? A galera se aparecia lá. Até era a aluna que fazia. E aí eu lembro, eu estudei no Ulisses Guimarães. Eu estudei no Ulisses até 2007, 2008. Mas tu entrou que ano lá? 2005. Contemporânea tua, né? Quase contemporâneo. Por aí assim. Quantos anos tu tem? Aí. Eu tenho 31. É tipo aquela pergunta. Chaves! Pergunta difícil. Eu fui aluna da Senira, do Washington. Lembro de toda Professor Adriano, de matemática. Lembro de toda essa Da galera. Michela. Oi, gente. Eu era pouco atentada. Nessa época eu estudava no Deodoro de Mendonça, bem do lado, também fui expulso. Foi. Mas o caramba, maninho. É muitas histórias. Até invadi o colégio dele pra tirar ele de lá, já fiz isso. Mas isso é outra história. Gente, então vocês são amigos desde muito tempo. Infelizmente, ou felizmente. Mas lá no Ulisses era legal. Tinha aula de artes. Eu Tinha lembro. o laboratório de informática. Tinha laboratório de biologia. Eu nunca tinha visto isso. Tudo era bem avançado no Ulisses, até aquele vídeo vazar e Desandou Eu o já negócio. tinha saído, foi. É. foi ali que começou a ruína do Eu tava colégio. na universidade já, essa época. Quanto tempo a gente tem, Diogo? 1:06. 1 hora. Já tem 1 hora. Então, olha, a gente tá na nossa 1 hora. Beijos. Não, calma, Não, calma. mulher, calma. Eu acredito que nada supera o talento. Tu acredita que nada supera o talento? Depende, que eu não acredito em talento. Tu não acredita em talento? Não. E agora? E agora, como é que fica? É, porque talento é uma coisa que... Como se a pessoa nasceu com aquilo e ela não precisasse melhorar. Não, mas o talento, ele pode se desenvolver. Sim. Vamos dizer assim, A habilidade da pessoa. a habilidade. Mas é tipo assim, é aquilo que eu te falei, tu tem que cortar o moleque logo na raiz. Cara, Não, eu não vou fazer isso. olha, imagina Não que vou se eu cortar quisesse ser ninguém. cantor lá quando eu era criança, eu tinha que ter um professor pra olhar pra mim e falar assim, não, Não dá. Tu vai fazer qualquer coisa, menos menos cantar, vai pra cá, meu filho, que é melhor. Ai, Ó, meu Deus. Mas isso aqui, né, minha opinião, mas candidata. Tá, vai. Candidata, Gostei da cor do negocinho. Vamos lá. você tem 5 minutos para suas considerações finais. Ai, eu me senti no Big Brother agora. Isso. Mande seu recado aí pra você Porque você merece ficar na ficar casa. na casa. Gente, eu sou muito legal, sou engraçada, sou boa compositora. Sou uma pessoa que fala muito, como vocês puderam perceber, né? Sobre diversos assuntos. Então, quero convidar todo mundo a me seguir, virar meu seguichary, acompanhar minhas redes sociais e meus próximos lançamentos e acompanhar a galera da AlphaCast. Aí, E é seguimores. Nossos Nossos seguidores, tchau. E é isso, dia 20 de novembro é a previsão, né? De eu lançar uma música, chamada Iago. E no dia 4 de dezembro é a previsão de eu lançar a outra, que é a Azura. E o meu trabalho, ele é um trabalho com música regional, mas que também tem influências do pop, da música erudita, que eu gosto do negócio do violino, do negócio do violoncelo, do tambor, de tudo misturado. E é isso, dá pra dançar,
Dá pra rezar, dá pra orar, dá pra olhar pro céu e dizer, olha, Deus, obrigada por essa vida. É assim. Vocês vão ver lá a minha vibe meio zen, meio doida, meio bacana, engraçada. Tem uma música lá, tem uns vídeos, inclusive, tem música chamada Bom Dia, tem Boa tarde, Fogo de boa Palha. Tem um monte, tem várias. Eu sempre trago imagens das minhas músicas. Tipo, hoje acordei um pouco mais tarde e eu só olhei da janela do céu. Hoje eu fiquei completamente à vontade com a realidade que a vida me deu, Deus. Vi passarinho aprender a voar e um bebezinho começando a andar. Era uma fase fofa. E aí tem outras músicas também, mais dançantes agora e tal. Termine cantando. Pega uma música. Pois é. Faltou isso. Bora. Bate na palma da mão então, vai. Eu vim cantando mar, eu vim cantando mar, eu vim cantando mar, eu vim cantando mar, eu vim cantando mar. Eu sou da Ilha Barreira do Mar. Lá do Salvaterra, da Ilha do Marajó. Se tu ainda não conhece o Marajó, vai conhecer, que é a coisa mais linda do mundo. Entendeu? Muitas praias maravilhosas, a comida maravilhosa, as pessoas são maravilhosas. Porque eu sou de lá. E a música é maravilhosa. Excelente. É incrível como a tua voz se transforma quando tu começa a cantar assim. Sim. Se tu não acredita em talento, minha filha que tu acabou de demonstrar aqui. Ao vivo. Muitos anos de aula, gente. Olha aí, olha. Muitos professores. Eu fico muito grata, assim, de verdade, por ter tido tantos mestres e mestras na minha vida que me deram a capacidade de desenvolver habilidades. Para que eu também possa desenvolver as habilidades das outras pessoas. E desenvolvendo uma habilidade aqui de falar, porque, né? Falar é difícil. Eu não sabia falar, tinha vergonha. Você já foi criticado, já eu tenho muita Eu não dificuldade. olhava assim na câmera, eu ficava só assim, tu ia ficar falando comigo. Parece que eles entrevistaram do Barra Pesada, né? Onde é que tu trabalha, tu? Sou ajudante de Eu pedreiro. não vi nada. Não, sério, eu tinha vergonha pra caramba. O teatro ajuda muito. Sim. Teatro, né? Você desenvolver sua escrita. Então, compor músicas é uma coisa muito doida, porque eu me coloco no olhar. Sabe essa coisa que eu falei de estar na praia, no barco, não sei o quê? Dá outra perspectiva. Então, se coloca em uma outra perspectiva. num outro personagem, numa outra coisa. Eu acho que o compositor, o escritor, o desenhista, né? Que cria esses universos tão loucos que normalmente a gente não vê. Então, criar é uma coisa mágica, eu acho muito doido. Então, obrigada também pelo convite. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente até agora. E é isso, cara. Obrigada pelo café, que foi a primeira vez que ele trouxe um café. Primeiro cafezinho. Agora, olha só. Próximo convidado que Agora tu vai ter que dar café pra todo mundo, Diogo. O problema é Isso foi quando... prejuízo. O problema é quando exigir o vinho. Tem um vinhozinho aí? Tem um vinhozinho aí? Daqui é pra pior, Tá Diogo. cedo, se fosse mais tarde. Não, mas já teve gente que trouxe. É uísque. Já ficou doidão no uísque aqui. Já ficaram doidão entrevistando Gente. o convidado aí. É isso, daqui pra frente todo mundo vai querer café. E aproveitando que tá terminando o tempo dela aqui, falar assim que quando a gente cria algo, né? É um pouquinho de Deus, né? Deus tem esse poder Sim. da criação, né? Deus criou todas as coisas. E quando tu cria, é um pouco da faísca de Deus que tem na mão do artista. Sim. O que pinta, o que escreve, o que fala, o que canta, o que dança. Eu sempre exalto, sempre oro, sempre antes de entrar no palco, eu sempre celebro isso e honro, porque uma coisa que meu pai fala, que o amor é criativo. E o que é feito com amor é feito porque Deus é amor. Né? Então a gente nasce desse amor e ele vive na gente. Então, quando eu canto e eu vejo as pessoas chorando, é porque eu sei que tem Deus ali. Sim. Então, Deus sempre toca no meu coração. Tem dias que eu começo a pregar, assim, do nada. Porque eu sinto que eu tenho que falar algumas coisas. Então, antes de eu vir pra cá, eu falo, olha, Deus, e aí? O que é pra eu fazer lá? É só um bate-papo e um café. E aí eu fui, entendeu? Eu penso muito nisso. É bom. Existe na minha família uma coisa muito misturada, assim, de católicos, pessoas que são do espiritismo. Eu tenho um monte de tio pastor. Meu sogro é pastor. Mas a gente se celebra, a gente se honra, a gente se ama, cada um respeitando suas crenças. E tá lá no Sírio, por exemplo, todo mundo come a maniçoba da vovó. Todo mundo tá ali junto em comunhão. Vem os meus parentes de tudo que é lugar. E eu acredito muito nisso. Deus está no nosso coração. E quando eu canto, não sou só eu que tô cantando. Sim. Sabe? Eu percebo que muda muita coisa. E é porque a gente mexe com a energia, né, dos outros.
e com a nossa também. Então, sempre que eu digo pra Deus, o dia que eu não for mais pra fazer isso, me tira. Então, todo lugar que eu vou, eu sei que é Deus que tá passando na frente, que tá dizendo vai, me segue. Eu acredito muito nisso. Principalmente quando a gente perde pessoas que a gente ama, né? E aí a nossa... Eu sempre fui muito assim, de rezar, de orar, né? De conversar, égua, Deus, pode crer. Eu converso igual eu converso contigo, mas no meu coração, antes de dormir, quando eu acordo. E a gente tem o hábito de fazer juntos, né? As orações. Meus pais me ensinaram muito isso, desde sempre, meus avós. É uma coisa que eu perpetuo. A música é a minha forma de conexão. E o nome do meu álbum é Altar. Olha aí. Porque é o altar da nossa existência. Então eu falo com Deus quando eu canto pra árvore, pra natureza, quando eu falo do passarinho que tá voando, quando eu dou bom dia, abro a janela. E em diversas formas também. Até na nossa dor, né? Que tá ali pra nos fortalecer, pra nos ensinar. Muitas vezes tu acha, não vou fazer tal coisa porque eu tô com medo. Vai com medo mesmo, Deus tá te guiando, então... É o que eu acredito, gente. Nós também. Eu vou entrar no TSE pra tirar esse tempo que ela falou mais. Exatamente. Ela falou mais do que o tempo. Porque o tempo... Não, Legal, ela superou o tempo. Pronto. Obrigada. Pessoal, curte, compartilha, comenta, segue a gente. vocês estão vendo que a gente tá indo atrás de pessoas interessantes Por aqui favor, pra por custa nada favor. curtir, compartilhar. Fala pra galera que vocês viram ela aqui, compartilha esse Eu vídeo. quero te botar pra ser entrevistado já. A gente, Só trocar. a gente pode fazer essa agenda aí, com certeza. Ela é empresária dela e dele. A gente Olha já só, que A gente legal. já percebeu isso. Ela é empresária Não, é dos dois. porque ele tinha vergonha de falar e agora eu falo por dois. Digo, Tá vai certo, lá, mas tá certo. Tá certo. bora, mano, te vende, bora. Pessoal, a gente É se isso vê aí. no próximo. Tchau. Tchau. Au revoir.